Fala pessoal, bem-vindos ao Lavê Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje a primeira correção do PET 2021 para o terceiro ano do ensino médio. Sendo a primeira, eu estou falando da semana 1 do volume 1. O assunto dessa semana foi análise combinatória e probabilidade. Pessoal, são dois temas que eu gosto muito, particularmente, tá? Só que eu fiquei um pouco decepcionado com algumas questões dessa semana. Quando chegar a hora, eu comento com vocês, ok? Já vou começar aqui então pela primeira atividade. Estou fazendo um esquema de já ir para a questão e à medida que a gente vai respondendo, eu vou fazendo comentários, tá? Para que a gente possa chegar na resposta, beleza? Então vamos lá, primeira atividade. Joana e Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração: processador i3, i5 ou i7, memória RAM 8 GB ou 16 GB, disco rígido 256 GB, 512 GB ou 1 TB, tela de 13,3 ou 15,6 polegadas. Quantas configurações diferentes, distintas, mesma coisa, né? Diferente, distinta, mesma coisa, existem para cada máquina? Agora eu não sei se estava assim no patch, eu simplesmente copiei, ou se eu viajei aqui, mas diferente e distinto é a mesma coisa, tá pessoal? Vamos lá então. Então, qual que é a ideia? Você chega na loja e você vai comprar o seu notebook. Então, na prática, você está montando o seu notebook. Então, você chega lá e o cara pergunta: qual processador você quer? Aí ele chega e te dá três opções. Ele fala: você pode escolher o i3, o i5 ou então o i7. Fica a sua escolha. Aí tá, você escolheu lá. Aí ele vem e fala: quanto que você quer de memória RAM? Aí ele vai te dar duas opções. Ele fala que tem a de 8 GB e também tem a de 16 GB, correto? Aí ele vem, você escolheu tal, aí próximo passo você escolheu o disco rígido. Ele te dá três opções. Você pode escolher o de 256 GB, o de 512 GB ou então o de 1 TB, beleza? E por fim, você vai escolher a tela e para a tela você tem duas opções. Você pega a de 13,3 ou então a de 15,6, ok? Então são essas duas opções. É... E aí está perguntando as configurações diferentes. Repara que, dependendo da escolha que você faz, você abre uma configuração realmente diferente do celular. Do celular não, do notebook. É uma configuração totalmente diferente do notebook. Porque olha só, só um exemplo aqui com as duas primeiras escolhas, né? Porque lá você tem aqui o início, né? E desse início você pode tomar três caminhos diferentes. Tá? Por que são três caminhos? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Você pode optar pelo processador i3, você pode optar pelo processador i5 ou então pelo i7. Tá? Então, a primeira escolha que você faz é essa. E aí, dependendo da escolha que você fez, né, você já vai para a opção da memória RAM, né? Que aí no caso você tem, para cada opção, você tem duas, tá? Que quais são elas? Você pode escolher 8 gigas ou então 16 gigas. Então, 8 gigas, 16 gigas. 8 gigas, 16 gigas. E isso aqui se estende naturalmente, né? Porque dependendo de cada escolha aqui, você vai ter três opções pro disco rígido e por aí vai. Mas parando aqui por um momento, repara que nós temos aqui seis configurações possíveis usando só o processador e a memória. Porque nós temos, ó, a primeira opção seria o quê? Eu pegar um i3 com 8 GB de memória. Eu tenho uma segunda configuração que é o i3 com 16 GB, correto? Tem uma terceira configuração
que é o i5 com 8 GB. Tem uma quarta configuração, que é o i5 com 16. Tem uma quinta configuração, que é o i7 com 8 GB. E tem uma sexta configuração, que é o i7 com 16 GB. Correto? Então, esses 6 aí, pessoal, de onde que veio? Vou mostrar para vocês que não é por acaso. Qual que foi a primeira escolha que você teve que fazer? Você teve que escolher o processador, certo? E aí, para o processador, você tinha quantas opções? Você tinha 3, certo? E aí, para cada escolha que você fez do processador, você tinha duas opções para poder escolher a memória do seu notebook, né? Então, duas opções. E repare que 3 vezes 2 é justamente 6. Isso não é por acaso. Isso aqui sempre acontece, porque na verdade tem um princípio que rege isso, que eu vou colocar para vocês aqui. Então, quem for copiar, pausa o vídeo aí que eu vou excluir isso aqui agora, tá? Ó, ficou 2 para trás aqui. Existe um princípio matemático que é denominado princípio fundamental da contagem. Peraí, que ficou parecendo um L, né? Porque o que a gente faz na análise combinatória é isso, a gente conta. A gente conta opções, conta coisas, conta combinações, tá? O princípio fundamental da contagem ele diz o seguinte: se você tem n decisões a tomar, tá? Então você vai ter que tomar n decisões, n escolhas. E aí você tem x1, x1 maneiras de x1 maneiras de tomar a primeira decisão, x2 maneiras de tomar a segunda decisão, aí x3 de tomar a terceira, x4 de tomar a quarta, ou em geral, xn maneiras de tomar a enésima decisão. A quantidade de maneiras de você tomar todas essas decisões em conjunto vai ser dada pela multiplicação da quantidade de maneiras de tomar cada decisão individualmente. Então, basicamente, você multiplica tudo. Esse princípio fundamental da contagem também é chamado de princípio multiplicativo, tá? Ou princípio da multiplicação. Você tem várias decisões a tomar em sequência, e para você poder observar de quantas formas você pode tomar as decisões em conjunto, você pega as quantidades de tomar decisões individuais e multiplica os valores todos. Aí você chega na resposta. Então, no nosso caso aqui, para poder montar o nosso notebook, nós tivemos que tomar 4 decisões. Quais são as 4 decisões? Aí eu vou propor para vocês que vocês adotem um esqueminha aqui que ele é sempre útil, tá? Que é de fazer uns traços aqui. Você faz um traço para cada decisão que você vai tomar. No nosso caso aqui são 4 decisões, ok? Então nós temos que decidir qual é o processador que vai ter o nosso notebook. Depois a gente decide qual que vai ser a memória. Depois qual que vai ser o disco rígido. E por fim, qual que vai ser a tela. Na hora de decidir o processador, nós temos o quê? Nós temos 3 opções, correto? Então você vem aqui ó, e coloca 3. Na hora de você decidir a memória, vamos olhar aqui em cima, nós temos 2 opções para memória. Na hora de decidir o disco rígido, são 3 opções. E na hora de decidir a tela, são 2. Então, atenção que essa daqui elas são as quantidades de maneiras de você tomar cada decisão individualmente. Para eu poder tomar as decisões em conjunto, basta eu multiplicar todos esses valores, seguindo ali a ideia do princípio fundamental da contagem, ok? Então nós vamos passar a ter 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 2 também é 6, né? Com isso eu tenho
36 maneiras de tomar aquelas 4 decisões. Eu tenho então 36 configurações possíveis para o nosso notebook, para a nossa máquina, né? Ok? Tranquilo isso, pessoal? Vamos lá então, ó. Reconsidere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nas e foram para suas casas. Qual é a probabilidade do notebook de Joana ter mais memória, mas um disco rígido menor do que o da Kelly? E a resposta vai ser aproximada. Então, a pergunta dessa questão tem a ver com a probabilidade, tá? Então, pessoal, probabilidade, ela popularmente é conhecida como a chance de acontecer alguma coisa. Então, vou até colocar aqui para vocês, ó, chance de algo acontecer. Quando a gente fala, por exemplo, que tem 90% de probabilidade de chuva, você pensa, pô, é alta, né? Então vai chover. Pessoal, por mais alta que seja, não é garantido. Tá? Então pode falar que é 99% de chance de chover. Esse 1% pode acontecer. Tá? Então a probabilidade ela só te dá certeza quando fala 100%. Fora isso, é chance. Tá? Pode acontecer ou não. E como que a gente calcula a probabilidade? Matematicamente, a probabilidade ela vai ser dada por uma razão. Razão é uma fração, é uma fração, é uma divisão, enfim. Uma divisão entre o quê? Eu vou colocar e já explico. É entre o número de eventos favoráveis dividido pelo número total de eventos. Isso aqui ele também é chamado de espaço amostral. Ok? Então o que acontece? O que seria o tal do evento favorável? Você quer calcular a probabilidade de determinada coisa acontecer. E essa coisa ela pode acontecer de diferentes formas às vezes. É... Então, cada uma dessas formas que acontece é chamado de evento. E se dependendo do que acontecer, de fato acontecer aquilo que a gente quer que calcular a probabilidade, isso vai ser chamado de evento favorável. Tá? Então, evento favorável é um evento que atende aquilo que você quer calcular. Só que nem todos os eventos correspondem ao que você espera. Tem alguns que não. Então, para você poder calcular a chance de algo acontecer, você pega a quantidade de eventos favoráveis e divide pelo total de eventos, tá? Esse total de eventos constitui o chamado espaço amostral, que é um conjunto com todas as possibilidades de ocorrência de um experimento. Enfim, no nosso caso aqui, que seria o nosso evento favorável, tá? É você pegar o notebook da Joana e comparar com o da Kelly, de forma que o da Joana ele tenha mais memória, só que ele tem um disco rígido menor do que o da Kelly. Isso seria o evento favorável, tá? Na hora que você pegar os dois notebooks, o da Joana tem mais memória, só que ele tem um disco rígido menor do que o da Kelly. Isso entra na questão do evento favorável. E o que seria o total de eventos? É simplesmente você retirar essa restrição. O notebook pode ser qualquer um. A gente tem que lembrar que no caso lá, na número 1, nós chegamos que existiam 36 formas de você montar o seu notebook. Então, na verdade, o espaço amostral aqui, ou seja, quando você pega um notebook, você tem 36 possibilidades de configuração para aquele notebook. Quando você pega o notebook da outra pessoa, são outras 36.
e a gente vai ver que a gente vai ter que multiplicar esses valores. O nosso espaço amostral vai ser muito grande, porque vai ser a combinação de um notebook com o outro. Mas vamos para a questão aqui, tá? Para poder ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Vamos analisar primeiro o que pode acontecer no notebook da Joana e no da Kelly. Então a Joana foi lá na loja lá e ela comprou o notebook e ela tomou as seguintes decisões, né? Vou colocar aqui. Ela foi e escolheu um processador, depois ela escolheu a memória, depois escolheu o disco rígido e por último a tela. Pessoal, aqui nós só temos restrição quanto à memória e o disco rígido, então o processador pode ser qualquer um dos três, né? O processador pode ser qualquer um dos três. A tela poderia ser qualquer uma das duas, né? Vamos voltar aqui em cima, ó, tá vendo? Processador são três, tela são duas. Aí que entra a história. A memória do computador da Joana tem que ser maior que a memória do da Kelly. Então, como só temos duas opções para memória, para a Joana vai ficar o de 16 e para a Kelly vai ficar o de 8, certo? Então aqui para a memória da Joana, eu vou até colocar desse jeito, ó. Não vou nem colocar o número não, vou colocar aqui que para ela ficou o 16 GB. Só tem uma opção. Aí agora, o que acontece? Quando ela foi montar o disco dela tem que ter sido menor do que o da Kelly. Só que se você for olhar, nós temos três opções para disco rígido. Então, essa questão de ser menor, automaticamente ela não pegou o de 1 TB. Porque se ela pegasse de 1 TB, não teria como o dela ser menor do que o da Kelly. Então, o que vai acontecer com a Joana? Ou ela pegou o de 256 GB, ou ela pegou o de 512 GB. Então vão ter essas duas situações, ok? E aí, a princípio, que eu não vou multiplicar ainda, tá? Eu até posso, na verdade, né? Porque o que. Não vou pegar por enquanto, não. Vamos fazer o raciocínio aqui para Kelly. Depois a gente junta as ideias. Então a Kelly, ela chegou lá e ela encontrou as mesmas opções. Vou até colocar um pouquinho maior aqui a questão do disco rígido, porque tem algumas restrições, né? Então ela foi, escolheu um processador, escolheu a memória, escolheu o disco e escolheu a tela. Aí mesma coisa, processador são 3, tela são 2. Aí entra a questão da memória. Para a memória da Kelly, automaticamente teve que ser a de 2 GB, correto? Porque tem que ter sido menor que a da Joana. Agora do disco. Se a Joana pegou 256 GB, vocês concordam que a Kelly pode ter pegado tanto o de 512 quanto o de 1 tera, né? Tanto faz ali. Ou então, se a Joana pegou 512, a Kelly tem que ter pegado de 1 tera. E aí chega na opção, correto? Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou chamar de J1, vou fazer aqui embaixo. A primeira configuração para Joana, que foi pegando 256 GB, tá? Nós tínhamos três opções do processador, uma para memória, uma para o disco e duas para a tela. Então nós temos aqui um total de 6 configurações para esse J1, correto? Agora, o nosso J2,
seria a Joana pegando 512, mas aí vai ser a mesma coisa. São 3 opções de processador, uma para memória, uma para o disco e 2 para a tela. Também vão ficar 6 opções. Certo? Vamos para a Kelly. Configuração da Kelly vai ser a seguinte: são 3 para a tela, para o processador, desculpa, uma para a memória, e aqui essa primeira opção aqui, ó, são 2 opções para o disco e mais 2 para a tela, ok? Então aqui nós passamos a ter 72. Não, 72? Caramba, viajei aqui, pessoal, peraí. Eu já pensei na conta lá depois. Nós temos aqui 12, né? São 12 configurações possíveis para Kelly, né? Essa é a configuração 1, né? Agora, na configuração 2, para Kelly, nós temos 3 processador, uma para memória, uma para o disco rígido, que é o de 1 TB, e 2 para a tela. Aqui nós temos, então, 6. Ok? Tá, e aí? Qual vai ser? Não, canta essa música não, pessoal. Deixa eu separar aqui para a gente poder concluir o nosso cálculo. O que vai acontecer aqui então? A gente vai ter que considerar que aquela probabilidade ali são 2 casos, tá? Nós temos que considerar que aconteceu a configuração 1 para as duas ou a 2 para as duas, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar a probabilidade da Joana tá com a configuração 1 e ao mesmo tempo a Kelly tá com a configuração 1 dela, tá? E aí entra também a ideia do princípio multiplicativo. Quando você quer que duas coisas aconteçam na probabilidade e elas uma não interfere na outra, vamos dizer assim, você multiplica. Ou, aí a questão do ou já entra na questão do mais, você quer a probabilidade de que as duas, aqui eu vou colocar o J primeiro, né? Que as duas estejam com configurações, com a configuração 2. Então você tem que ter as duas com a configuração 1 ou as duas com a configuração 2, que aí você consegue atender a questão do problema, tá? Então, o que vai ser a probabilidade da Joana estar com a 1? Você tem 6 configurações favoráveis, vamos dizer assim, né? Aí que entra a questão do favorável. Você quer que ela esteja com a configuração 1. Então você tem 6 possíveis. Se a gente voltar no número 1, nós tínhamos um total 36. Então, 6 de 36 são favoráveis para a Joana ter a configuração 1. E a Kelly? Bom, a configuração 1 da Kelly, o favorável dela, são 12, né? Calculamos do lado ali. Também de um total de 36. Ok? Aí mais, que já é a segunda opção, que seriam as duas com a configuração 2. Então, configuração 2, nós vamos ter para a Joana são 6, de um total de 36 possíveis, tá? Mas aqui nós temos. É ótimo que a gente está com 24 minutos de aula, estou na questão 2 ainda, né, pessoal? Mas é assim, essa aula vai ser bem longa, vai passar de 1 hora, pelo visto, do jeito que vai. E a Kelly também são 6, de um total de 36. Aí aqui é questão da gente cortar várias coisas, né? A gente pode dividir por 6 aqui, vai ficar 6 e 1. Pode dividir por 12, vai ficar 3 e 1. Aqui pode dividir por 6, vai ficar 6 e 1. Aqui divide por 6, vai ficar 6 e 1. Ok? Então, deixa eu aumentar isso aqui.
para ficar melhor, ok? Vamos lá então, ó. Nós temos na primeira multiplicação aqui vai ficar 1 vezes 1, que é 1, 6 vezes 3, que é 18, ok? Mais, na segunda aqui vai ficar 1 vezes 1, que é 1, 6 vezes 6, que é igual a 36. Podemos multiplicar essa primeira aqui por 2, porque tem que ser igual embaixo, né? Para a gente poder ser capaz de somar. Então nós vamos ficar com 2 sobre 36 mais 1 sobre 36. Isso é igual a 3 sobre 36. Podemos cortar isso daqui, dividindo por 3, né? E aí vamos chegar em 1 sobre 12, que se você dividir... Peraí que eu fugi do padrão aqui, né? Se você dividir 1 por 12, você vai encontrar 0,8333 e por aí vai. É uma dízima periódica, tá? Vamos voltar aqui. Então, faltou só destacar essa resposta. A nossa probabilidade vai ser aquele 0, ah, faltou um zero aqui, tá, pessoal? Peraí. Peraí, parem as máquinas, parem as máquinas. É 0,0833, é isso aí. Faltou uma reticência aqui também, né? Pronto. Depois que eu vi que ia dar muito ali. Então, a nossa resposta aqui, ó, é 0,08333 e por aí vai, correto? Isso em porcentagem é aproximadamente 8,3%. Por que isso, né? Porque a porcentagem é o porcento. Então a gente pega a vírgula e joga ela para cá, ó, tá? A gente joga duas casas para a direita. Então vai dar 8,3%, que é a letra B, ok? Bom, 28 minutos para duas questões. Estamos bem, né? Vamos lá agora para a questão 3. Imagine uma situação de contagem de possibilidades sem repetição e que não envolva questões de ordem. A análise combinatória denomina isso uma questão de combinação simples. A expressão matemática da combinação simples de n elementos tomados k a k é a seguinte. Então tem essa expressão aí, c de n k a k, que é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Só para relembrar, esse n fatorial ele é o produto de todos os números naturais até n, de 1 até n. Então isso aqui, tecnicamente, é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, até você chegar no n, ok? E aí geralmente a gente escreve na ordem contrária. A gente escreve, quando a gente sabe o número, a gente escreve do maior para o menor, tá? Então isso seria o fatorial. Isso significa, num contexto, que a ordem não importa. Em um conjunto com n elementos, o número de escolhas possíveis de k elementos sem repetir. Por exemplo, se uma criança possui 7 brinquedos diferentes e vai escolher 3 deles para levar para um passeio, o número de possibilidades é... Pessoal, eu deixei... Isso aí está digitado para vocês, né? Vocês já sabem como é que resolve esse exemplo, mas eu deixei para fazer para vocês o seguinte, ó. A criança tem 7 brinquedos. Então, ó, vamos verificar primeiro como é que eu faço para eu poder montar uma fila com esses 7 brinquedos.
Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar um aqui. 7. Então você coloca os 7 brinquedos em fila. De forma que a criança ela vai chegar e ela vai escolher os 3 primeiros, tá? Ela vai fazer um corte aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Para você poder ordenar os 7 brinquedos, o que acontece? Você vem aqui e você tem 7 opções para poder colocar o primeiro brinquedo. Então você vai colocar o primeiro brinquedo, tem 7. Vou escolher qual que é o primeiro lugar da fila. Tem 7. Vou escolher o segundo lugar da fila. Eu já escolhi um, então sobram 6. Correto? Vou escolher o terceiro. 5. Vou escolher o quarto. Sobram 4. Vou escolher o quinto. Sobram 3. Vou escolher o sexto. Sobram 2. E no sétimo lugar da fila só tem um brinquedo. Como essas escolhas, elas... É aquela questão do princípio fundamental da contagem. Eu tava tomando 7 decisões, que seria escolher a ordem que qual brinquedo ocupa determinada ordem. Para eu poder saber qual que é o total, eu vou lá e multiplico, tá? Então, o total de filas que eu tenho é essa multiplicação toda, que é o que a gente chama de 7 fatorial. Só que, aí entra a questão dessa ordem. Os brinquedos, o menino escolheu os 3 primeiros aqui, correto? De forma que os que ficaram aqui fora, não importa qual foi a ordem que eles ficaram, porque eles ficaram de fora. Então, se eu deixar de fora uma bola, um boneco, um ursinho e sei lá, um bambolê, tanto faz a ordem que eu deixei, eles ficaram de fora do mesmo jeito. Então, quando eu ordenei 7 fatorial, eu contei ordens várias vezes. E aí, eu vou ter que descontar isso, a gente desconta dividindo. Eu posso ordenar 4 objetos. Se eu posso ordenar 7 objetos com 7 fatorial formas, pela mesma ideia, eu posso ordenar esses 4 de 4 fatorial formas, ok? Então eu já venho aqui, eu já vou colocar essas 4. Eu vou até colocar aqui para poder deixar com a cara da fórmula, tá? 4 fatorial é formas de ordenar. E digo mais, aqui também nesse contexto ele falou que a ordem da escolha também não importa, certo? Então, esses 3 brinquedos que ele escolheu, tanto faz a ordem. Então eu também contei essas ordens mais do que deveria. Então, como eu tenho 3 objetos, eu posso ordenar de 3 fatorial formas. Então eu venho aqui e também divido pelo 3 fatorial. E é isso que a fórmula diz. Eu tenho 7 objetos, vou escolher 3 e vou ficar com 4 de fora. Na combinação eu tenho que dividir pelos 2. Eu tenho que dividir pela ordenação dos 3 escolhidos e também dos 4 que eu não escolhi, ok? Aí para poder resolver isso daqui, a gente tem que abrir o fatorial, tá? Só que a gente não precisa abrir o fatorial inteiro. Repara que aqui embaixo nós temos um 4 fatorial, tá? E eu vou mostrar para vocês qual que é a importância desse 4 fatorial. Porque se eu for abrir o 7, ficaria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Aí quem que viria depois do 4? Viria o vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que assim, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é justamente o 4 fatorial. Então, ao invés de eu escrever isso tudo, eu posso pegar e suprimir isso usando o 4 fatorial. Então, eu vou aqui e paro a minha conta, tá? Isso aqui está me indicando que eu estou indo do 7 até o 1. Só que eu resolvi suprimir no 4. Se eu for abrir o 3 fatorial, fica 3 vezes 2 vezes 1. E aí repare que agora não é mais interessante abrir o 4 fatorial. Por quê? Porque já tem um em cima. Tendo um em cima, eu posso cortar.
eu posso chegar aqui e fazer isso, dividir em cima e embaixo por 4 fatorial, ok? Eu também posso cortar, 3 vezes 2 vai dar 6, eu corto com 6 de cima, de forma que só sobe para a gente 7 vezes 5, que é igual a 35, ok? Esse exemplo estava feito no PET já, mas eu resolvi fazer para poder explicar para vocês, ok? Então, 35. Vamos agora para a atividade em si. Considere a seguinte situação. Numa pequena empresa existem 9 funcionários. Ana, a chefe, e mais 8 subordinados. Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e Lara. Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4. Então, peraí, ó. Você tem no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários dentre esses 8. Aí ele afirma, né? É claro que se trata de um problema de combinação. Por exemplo, a comissão formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Belo, Caio, Helena e Duda, ou seja, não importa a ordem que você escolheu, a comissão é a mesma, não tem uma hierarquia. Não tem um cara que o primeiro escolhido é o presidente da comissão. Não, todo mundo ali vai ter o mesmo papel nessa comissão. Então a ordem não importa, tá? Ana poderá formar quantas comissões diferentes? E aí ele dá a dica. Cada comissão pode ter, olha só, já que é no mínimo 4 e no máximo 6, ela pode ter 4 ou 5 ou então 6 pessoas. A gente faz os cálculos de cada quantidade e depois soma, ok? Então vamos pensar aqui, nós temos 8 pessoas e nós vamos escolher 4, 5 ou 6. Então, no fim das contas, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma combinação de 8 pessoas, só que a gente vai escolher 4, ou então nós pegamos as 8 pessoas e escolhemos 5, ou então nós pegamos as 8 pessoas e escolhemos 6, ok? Aí que vai entrar a história das fórmulas. Já vou colocar os traços de uma vez aqui. Peraí. Eu tenho que aprender a falar enquanto eu escrevo, porque senão fica esse silêncio, né? Vamos lá então, ó. São 3 somas. Então, olhando primeiro para esse 8, 4 a 4 ali. Pensa naquela história que eu falei. Você vai pegar os 8 funcionários e vai fazer uma fila com eles. Então você tem 8 fatorial formas de fazer isso, ok? Vou escolher 4 funcionários. Então, esses 4 funcionários, não importa a ordem que eu escolhi. Então, eu vou lá e divido pelo 4 fatorial. Da mesma forma, os 4 de fora também não têm importância na ordem. Então, eu vou lá e divido pelo 4 fatorial. Ok? Se for com 5, pego os 8 funcionários, faço aquela fila. Os 5 que eu escolhi, a ordem não importa. Eu vou ali e divido pelo 5 fatorial. Os 3 de fora, também a ordem não importa. Último caso aqui, faz a fila com os 8 funcionários. Os 6 que eu escolhi, a ordem não importa, assim como os 2 de fora, que a ordem também não importa, ok? E aí agora a questão é abrir essa conta. Então, ó, nesse primeiro aqui eu vou abrir até o 4, né? Porque eu já consigo cortar o 4 fatorial. Eu acho que eu vou fazer embaixo aqui, melhor. Que aí depois eu uso aquele espaço ali na frente. Então, igual. Tem que fazer o traço um pouquinho maior nessa, né? Porque a gente vai ter que abrir a conta um pouquinho mais. Então vamos lá, ó. Na primeira eu vou abrir até o 4. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí embaixo, 1 fatorial eu abro. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O outro a gente deixa fechado porque vai cortar. Mas aqui eu vou abrir até o 5. 8 vezes 7
vezes 6, vezes 5 fatorial. Deixo aquele 5 fatorial quieto ali embaixo e eu abro 3. 3, 2, 1. E o próximo, vou abrir até o 6 só. 8 vezes 7 vezes 6. Embaixo, deixa o 6 fatorial quieto e você abre o 2, ok? Vamos dar um zoom aqui. É hora do zoom, né? Vamos lá. Para a gente poder cortar as coisas sem problema, ó. Então, 4 fatorial vai embora com 4 fatorial. Pessoal, 4 vezes 2 é 8, né? 3 com 6 vai ficar um 2 aqui em cima. E aqui embaixo ficou tudo 1 que a gente cortou aqui. Então sumiu o nosso denominador. Na segunda aqui, posso cortar o 5 fatorial com 5 fatorial. 3 vezes 2 é 6. Então sobrou só 8 vezes 7. E na terceira, 6 fatorial com 6 fatorial. O 8 com 2 vai ficar um 4 ali em cima. Ok? Então esses cortes eles são importantes. Você pode até multiplicar tudo e dividir depois, mas eu aconselho fortemente que vocês adaptem com esses cortes. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Nesse aqui ficou 7 vezes 2 vezes 5. Isso aqui vai ser igual a 70. Mais 8 vezes 7. Isso é igual a 56. E aqui é 4 vezes 7, que é igual a 28. Ok? Então essa soma toda aqui, ela vai nos dar 56 com 28 é 84, então vai ser 154. Ok? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, vocês não vão reparar, tá? Talvez só no horário lá em cima, mas só poder verificar se o cálculo está certo para a gente poder dar prosseguimento, ok? Ok, pessoal, o VAR já foi acionado, tá tudo ok, é isso aí. Eu olho, pessoal, porque eu resolvo aqui na hora, então já aconteceu de eu resolver uma questão e depois que eu terminei de gravar o vídeo eu vi que estava errado, eu tive que refazer, ok? Então vamos lá, temos 43 minutos e faltam duas questões ainda. Pessoal, a gente vai. Vamos considerar que isso aqui é aquela aula geminada, né? São duas aulas em seguida, que está quase completando 50 minutos. Um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a composição de uma senha. Suponhamos que Fernanda precisa criar uma senha de 6 caracteres alfanuméricos para seu e-mail e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos nessa ordem. O pai de Fernanda se chama Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano de nascimento do pai. Porém, ela decide não repetir letra nem algarismo. O sistema não distingue letras maiúsculas de minúsculas, mas é claro que a ordem importa, pois MAR196 é uma senha diferente de RAM196. Essa situação a análise combinatória chama de arranjo simples. Não há repetição, mas a ordem importa. E a expressão é a seguinte. Então, pessoal, fazendo aquela análise que a gente fez antes, ó, o que acontece? Ó, nós temos aqui, vou até colocar esse caso da Fernanda, né? Ela está escolhendo ali, para ela poder escolher as letras, por exemplo, né? Ela tem, peraí, deixa eu colocar, porque ela tá passando um caminhão que vende o abacaxi, parece, pessoal. Aí eu acabei dando uma viajada aqui. Mas, enfim. Se ela for pegar, por exemplo, o Marcelo ali, né? Nós temos uma, duas, três, quatro, Marcelo. 5, 6, 7.
Isso aqui já vai até ajudar a gente aqui a resolver a questão seguinte, né? Mas eu só vou explicar para vocês a questão do corte, né? O que acontece? Ela pode pegar as letras do nome do pai dela e ordenar isso aqui de 7 formas diferentes, tá? Sete formas diferentes não, né? A primeira letra você tem 7 opções, a segunda você tem 6, a terceira você tem 5, depois você tem 4, 3, 2 e 1. Aí ela vem aqui e ela só quer as 3 primeiras. Então ela vem e faz o corte aqui. O que acontece? Da mesma forma que na combinação, o que está aqui fora, a gente contou ordem sem precisar. Então a gente vai ter que pegar aquele 4 fatorial. Então lembra de novo, a gente tem 7 fatorial formas de ordenar aquelas letras e eu tenho 4 fatorial das que não foram escolhidas. Só que diferente da combinação, essas ordens aqui elas importam. Então aqui a gente não mexe, tá? A gente só mexe nas não escolhidas, ok? Então nós temos 7 no total e a gente só tem que descontar as 4 que não foram escolhidas. Daí que vem aquela fórmula de cima ali. Você tem N, você escolheu K, aí as N menos K, que são o resto, você tem que dividir. Beleza? Então vamos olhar aqui para questão da Fernanda. Ó. Fernanda deve escolher, sem repetição, 3 letras. Pessoal, vou ter que fazer uma pausa aqui porque o carro está passando e está me desconcentrando. Pera aí que para vocês não vai ser tempo nenhum, mas eu já volto já. Pera aí. Eu acho que dá para ir. Não é nem o carro do abacaxi, não, nem do ovo, é o carro do ferro velho, parece. Mas vamos voltar para nossa aula aqui, ó. Fernando deve escolher sem repetição 3 letras de um conjunto de 7 letras, né, que é do nome do pai dela, e 3 algarismos de um conjunto de 4 algarismos, que é o ano de nascimento do pai dela. Quantas senhas distintas ela poderá formar? Então, pessoal, ela tem que tomar 2 decisões, tá? Então a gente vai ter que usar aquele princípio fundamental da contagem aqui. Então, vamos separar aqui primeiro em questão das letras. Tá? Então, primeiro, questão das letras. É o que eu estava comentando com vocês antes ali. Ela tem 7 letras para poder escolher. Já vamos colocar aqui a fórmula. É o arranjo, né? Isso aqui vai ser um arranjo de 7 letras que ela tem que escolher 3, tá? Como é que funciona essa fórmula do arranjo? Você chega, coloca as 7 letras em ordem, que é o 7 fatorial, e aí você escolheu 3. Essas 3 que você escolheu, a ordem tem relevância, então você deixa quieto. Só que as outras 4 que ficaram de fora, você contou ordem sem precisar. Então você vai dividir pelo 4 fatorial. Vem aqui. É o momento agora de abrir aquele fatorial de cima, tá? Então, peraí que faltou eu ativar a ferramenta. Você vem aqui e abre aquele 7 fatorial. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. O arranjo ele é mais fácil de calcular porque você não tem que abrir nada embaixo. Você só abre em cima, tá? Pode cortar aqui, de forma que a gente vai obter. Vou colocar aqui embaixo, tá? Que o arranjo de 7, 3 a 3, 6 vezes 5 é 30, vezes 7 vai dar 210. Então, ela tem 210 maneiras de escolher 3 letras do nome do pai dela. Isso considerando a ordem, tá? Vamos dividir aqui para a gente poder falar sobre a parte dos números. Thiago esquece de ativar a ferramenta da retinha. Vamos lá então. Agora olhando para a questão dos números. Você vai ter um arranjo, porque a ordem importa. São 4 números, você vai escolher 3, ok? Então no nosso caso aqui vai ficar. Você ordena os 4 números, 4 fatorial,
e você escolhe 3. Os 3 escolhidos, tanto faz. O que está em jogo é aquele 1 de fora, né? E aí você vai ter um número de fora. E aqui não tem muito o que fazer, pessoal, porque 1 fatorial, por definição, é 1, tá? Então, fica simplesmente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O arranjo de 4, 3 a 3 vai ser igual a 4 vezes 3 é 12, vezes 2 é 24. Ok? Então temos isso. E agora sim a gente usa o PFC, tá? O princípio fundamental da contagem. Não é o Premier Futebol Clube. O melhor time do Brasil é o seu. Não. É o PFC, princípio fundamental da contagem. É só multiplicar um pelo outro. Você vem aqui e faz 210 vezes 24, né? Porque são duas decisões. E aí, essa bela conta, vamos armar no cantinho aqui, ó. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 20, que vai ser um 2 aqui, né? 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Eu falei 20, pessoal, porque esse 2 aqui ele vale 20, né? Por isso que a gente bota um 0, então pula essa casa, né? E começa na próxima. 0 mais 0 é 0, 4 mais 0 é 4, 8 mais 2 é 10, vai 1, e aqui é 5. Então são 5.040. Então é essa que é a resposta do nosso problema, ok? Então, 5.040 senhas diferentes, ok? Vamos finalmente para a última, porque até agora eu não reclamei de nenhuma questão, né? Eu comecei a aula falando que eu estava decepcionado e até agora não decepcionei. Talvez vocês sim, né? Mas eu não. Essa aqui que é a questão problemática. Na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Nossa, falou difícil, hein? Eu sou ruim de biologia, tá, pessoal? Círculos representam mulheres e quadrados representam homens. Então, por exemplo, ó, então a gente tem aqui um heredograma, né? Que aí você tem aqui círculo é mulher, né? Então você tem aqui uma digníssima senhora que casou com um honrado senhor, né? E eles tiveram 4 filhos, né? Tiveram uma filha mulher, outra filha mulher, outra filha mulher e um filho homem, certo? Aí essa primeira mulher aqui, ela casou com um homem e disso nasceram 2 meninas, tá? O último filho aqui, ele casou com uma mulher e eles tiveram 3 filhos, sendo 2 mulheres e um homem. Então, basicamente é isso que esse heredograma faz. Ele é meio que aquela árvore genealógica, né, quase. Ok? Suponha que um casal tenha 3 filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos. Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes desse casal. Opa, falei rápido, né? Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda as questões a seguir. Quantas possibilidades existem para a prole? Então, o casal tem 3 filhos. Cada filho do casal tem 2 filhos. Então, aqui que já entra o primeiro ponto de discordância. Se você pesquisar no YouTube aí, você vai ver vários professores, assim como eu, estão resolvendo essas atividades. E há uma discordância quanto à solução dessa questão. Porque tem alguns que consideraram a questão da ordem do sexo, tem alguns que consideraram que você tem que multiplicar um valor pelo outro, tem alguns que pegaram toda a geração, os 3 filhos com 6 netos. Então, tem diferentes interpretações para essa questão, tá, pessoal? Então, eu não estou dizendo que a minha é certa nem errada. Tem inclusive um professor que faz uma discussão
sobre esse termo prole, ele até conversou com o professor de biologia. Eu não vou ter o link do cara, não lembro o nome do professor aqui, para poder dar o devido crédito a ele, mas ele fez realmente essa menção da questão da prole, que prole, no sentido da palavra, significa os filhos de um casal, e não exatamente aos descendentes todos. Mas aí é o que eu estou falando, a questão ela trouxe esses problemas, tá? Eu não sei qual foi a intenção de quem elaborou, mas eu vou dar uma interpretação do que a gente pode fazer aqui. Então, vamos considerar primeiro esse primeiro casal que teve 3 filhos. Então, não é para considerar a ordem, é só o sexo dos filhos, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Na questão dos filhos, como eles tiveram 3, o que pode ter acontecido? Você pode ter tido 3 homens e nenhuma mulher. Você pode ter tido 2 homens e uma mulher. Pode ter tido um homem e 2 mulheres. Ou então nenhum homem e 3 mulheres. Certo? Então aqui configuraria 4 possibilidades. Tá? E aí a gente vai para a questão dos netos. E aí que está o ponto de discordância, porque a gente não tem que considerar a ordem. E aí que entra certos problemas. Para poder simplificar, porque eu estou vendo que essa questão está com muitos problemas, tá? O que vai acontecer? Deixa eu dividir aqui, vai parecer que são 4 netos. Não, nossa, peraí. Para poder simplificar isso daqui, a gente tem 3 filhos, né? E cada um teve 2 filhos. Então é um total de 6 netos. Vamos considerar então as configurações para esses 6 netos, tá? De forma mais geral e não analisando para cada casal. Porque dependendo do que você atribuir para cada casal, você vai estar implicando uma ordem. Então, assim, não é legal isso. Então, para os 6 netos, nós poderíamos ter, fazendo a mesma análise, poderiam ser 6 homens e nenhuma mulher. Pessoal, isso aqui não vai ser a solução certa, tá? Mas como essa questão ela teve problema, vamos dar uma solução possível, tá? Estou reafirmando isso. Não é a solução correta, mas é devido ao fato disso daqui ter sido feito assim, e aí a gente tem que dar uma interpretação possível para poder resolver a questão. Então são 4 homens e 2 mulheres, ou então 3 homens. Vou até apagar isso aqui, ó, que eu já vi que eu vou ter que aumentar essa brincadeira aqui. 3 homens e 3 mulheres, 2 homens e 4 mulheres, um homem e 5 mulheres, ou então nenhum homem e 6 mulheres. Então agora sim. Então nós temos aqui um total de 7 possibilidades para os netos, ok? E aí, utilizando o princípio da multiplicação, nós teríamos 4 dos filhos multiplicado pelos 7 dos netos, que vai dar um total de 28. Mas não é uma solução que me satisfaz, é uma solução que dá muito problema isso daqui, tá, pessoal? Eu vi o professor fazendo isso, concordei com essa concordei com essa forma de escrever, mas é aquilo, né? Temos problemas nessa questão, ok? Vamos lá então. Eu até vou analisar aqui uma outra forma e eu vou ver se eu comento com vocês. Vou fazer uma pausa só, peraí. Não, pessoal, eu vou ficar com essa solução mesmo, tá? O VAR chamou aqui, porque eu poderia fazer uma outra que envolveria para cada filho você ter uma configuração dos 2 filhos dele, né? Que vão ser 2 homens e uma mulher, um homem e uma mulher, ou nenhum homem e 2 mulheres. Mas isso vai envolver questão de ordem, então é melhor deixar como tá, ok? Então nesse caso aqui nós vamos ter 28, tá? Então é isso. Infelizmente
A gente vai ficar com essa solução para poder simplificar a história. E na letra B, qual é a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres? Passamos de 1 hora agora, mas tá acabando já, tá, pessoal? Então, se você ficou até aqui, brigadaço, tá? Porque, ó, guerreiro, tá? Ainda mais com esse final tão deprimente que tá tendo agora. Então, probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres, tá? Então, o que, que vai acontecer nesse caso aqui? Repara que nós temos uma única configuração que atende isso, né? Que é aqui, ó. Você ter na segunda geração ali, né? Você ter nenhum homem, 3 mulheres, e depois na dos netos você ter nenhum homem, 6 mulheres. Então, das 28 configurações que nós tivemos, nós vamos ter só uma possível. Então vai dar 1 de 28. Isso aqui, se a gente dividir, vamos ver se eu tenho coragem de dividir isso tudo aqui, hein? 1 é menor que 28, não dá. 10 é menor que 28, então é 0. 100 por 28, isso aqui, se eu não estou enganado, vai dar 3. 3 vezes 8 é 24. Ah, pessoal, peraí. Pelo amor de Deus, né? Faz isso não, tá, gente? Faz isso não. Mas aqui o professor vai fazer. Deixa eu diminuir essa tela aqui. Mau exemplo, né? Olha, tava indo certo olha lá. Vai ser 0,036. Vou colocar aqui aproximadamente, tá? Arredondei aquele 7 lá para 6. Isso aqui dá 3,6%. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. É isso. Então, pessoal, essa última questão foi a que me aborreceu de fato. Pela questão do enunciado ter deixado muita margem, tanto é que não à toa vários professores entraram em divergência quanto à solução correta. Não sei se eles vão disponibilizar a solução oficial pra gente, mas eu tô curioso e dependendo eu volto aqui e dou um retorno a vocês, tá? Pessoal, muitíssimo obrigado se você chegou até aqui. Você é um guerreiro, assistir mais de 1 hora de aula de matemática no YouTube exige muita força de vontade, tá? Então quero agradecer. Se você gostou, fortalece aquele gostei embaixo. Inscreva-se no canal porque vão vir muitos vídeos agora, tá? Em breve já tá vindo semana 2, 3 e 4. Compartilhe com seus amigos que às vezes alguém está precisando, está agarrado e esse vídeo pode auxiliar totalmente, ok? Vocês são no terceiro ano, né? Para quem é da região de Juiz de Fora sabe que tem o PISM, ainda vai ter o PISM 2, né? Tá aquela complicação pela pandemia. Mas aqui no canal já tem uma série iniciada sobre o PISM 3, tá? Ela tá paralisada há um tempinho, mas eu vou dar continuidade em breve. Tô só tentando desafogar aqui o canal com esses vídeos do patch. Mas quando eu tiver um tempinho eu vou dar prosseguimento ao do PISM 3. E tô analisando ainda a possibilidade de fazer do PISM 2 ainda para esse, mas eu acho complicado. Talvez fazer algumas provas, mas fazer o aprofundado, igual eu faço com o do PISM 3, para esse de agora, que pode acabar marcando a data a qualquer momento, não vai rolar, tá, pessoal? Então, obrigado a quem assistiu. Aguardo vocês na próxima. Valeu!